Olá pessoal, vamos começar mais um vídeo. Como eu prometi, este vídeo é o segundo da semana, é o de número 14. Nós vamos falar um pouquinho sobre o coração e a produtividade da semente, ou a produtividade do reino. Para isso eu quero te convidar a fazer a leitura comigo. Está em Mateus capítulo 13, eu vou estar lendo do versículo 3 ao versículo 9 e depois nós vamos ler do versículo 19 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu ao solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, e visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ainda o versículo 19 ao versículo 23 diz assim: A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O verso 20 diz: E o que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Verso 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém o cuidado do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. E o verso 23 diz assim: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre o coração e a produtividade do reino dos céus. Fica parecendo um papo de gestão, de produtividade, mas não tem nada a ver. É exatamente analisarmos um pouquinho sobre os 4 tipos de coração que Jesus traz aqui na parábola. Ele vai fazer uma aplicação prática entre a plantação e o coração e o resultado dessa plantação. Nós vimos nos outros episódios um pouquinho sobre como Jesus montou e como ele trabalhou essa analogia ou essa parábola em relação à semente e ao semeador. Nós vamos então, a partir de agora, começar a analisar de forma mais precisa os pontos da parábola. Então, a primeira parábola é a parábola de introdução, que é a parábola que é lançada a semente. Vamos lá. Existem 4 tipos de corações. E esses corações vão determinar as 4 tipos de pessoas que estão distribuídas no campo ou no mundo. O primeiro coração é o solo petrificado. Não é o rochoso, mas é um solo duro. E ele fala que a semente é jogada à beira do caminho, versículo 4. São aqueles que ouvem a palavra do reino e não compreendem, não entendem, não conseguem absorver as verdades do reino. Este é o ouvinte com o coração endurecido pelo pisoteio da vida. Você já viu pessoas que ouvem o evangelho o tempo inteiro, nasceram no lar evangélico, às vezes no lar cristão, e às vezes ouvem o evangelho por toda a sua vida, mas não tomam uma decisão real de produzir no reino? São esses corações, porque a semente cai à beira do caminho, e quando Jesus vai falar desse lançar a semente, ele é bem claro ao dizer que ao cair na beira do caminho, ele está suscetível dos pássaros irem e absorver ou comer essa semente, tirar do coração essa semente. A semente que cai à beira do caminho, ele cai no local onde não é propício para crescimento, porque o solo não é fértil, não é solto, e é por onde as pessoas passam e as carroças passam as suas rodas e vão endurecendo aquele solo. É o coração duro, que não consegue absorver as verdades. Recebe a semente pelo ouvido, mas não deixa entrar e frutificar. A mensagem nunca satisfaz a alma e os desejos, fica ali infrutífera até ser tomada pelas aves, que representa aqui o maligno. São as pessoas que querem de alguma forma tirar benefícios do reino, mas não conseguem enxergar de forma clara esses benefícios, até que vem o inimigo e retira essa semente e ele perde então todo o sentido ou todo o desejo de ser inserido ou de ingressar no reino. O segundo coração é o coração de pedra.
Esse aqui é muito interessante porque traz para a gente aqui algumas informações muito interessantes. É o ouvinte que tem a mente emocional, ou tem a recepção emocional da mensagem do reino. A semente germina, começa a criar raiz, começa a crescer, criar folhas. O grande problema é que este tipo de coração são as pessoas que recebem a verdade, o reino, mas crê de forma superficial. É uma crença muito frágil, pois o solo é uma camada muito fina sobre a rocha. E quando a raiz começa a crescer, ele encontra a rocha e não consegue ali criar força. Quando vem o sol, logo a queima, porque a raiz não cresceu. São as pessoas que ouvem a palavra da verdade, ouvem o evangelho, até tomam uma reação, tomam uma atitude, começam a caminhar, mas desistem logo. A primeira dificuldade, a primeira desilusão em relação às suas expectativas criadas, ele acaba desistindo e partindo para um outro caminho e perde então o vigor e morre essa planta, com raiz e tudo. Por mais que receba com alegria, falta-lhe a profundidade da fé e no caráter. Duas coisas fazem desistir da caminhada. Então presta atenção. Primeiro, a angústia. O verso 21 vai falar exatamente isso. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhes chegando a angústia, faz com que essa raiz não consiga desenvolver e a planta morra. Presta atenção no que eu vou te falar. Se você ligar a televisão hoje, num canal dito cristão, eu vou te afirmar sem medo de errar, que 70% desses canais vão estar pregando o evangelho que não é coerente com o reino. É um evangelho que não produz o crescimento real. É um evangelho que não é o evangelho de Cristo. E você então vai começar a perceber que as pessoas que de alguma forma acessam este evangelho fácil, e eu vou dizer até que mentiroso, elas vão com muita facilidade largar o caminho do reino. Eles vão largar a fé, porque a expectativa criada é um evangelho que te traz benefícios reais aqui nesta terra. E não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus não promete alegria, felicidade plena nesta terra, porque a nossa morada é nos céus. Então é uma semente que é plantada exatamente nesse coração rochoso, nesse coração duro. E no primeiro sinal de angústia, aonde aquilo que foi prometido não se cumprir, o evangelho vai morrer no coração dessa pessoa. Já viu promessas infundadas a qual a Bíblia não promete? Venha, dê uma oferta que a sua conta vai ser paga. Traga a sua oferta ou compre um caroço de feijão que o Covid não vai atingir a sua casa. Quem disse isso? Qual evangelho é este? Porque quando Jesus apresenta o evangelho aos discípulos, ele diz: vinde a mim, carregue a sua cruz a cada dia e siga-me. No mundo havereis de ter tribulação. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E este é o evangelho. A segunda coisa que faz o coração rochoso desistir é a perseguição. Agora preste atenção, essa perseguição não é a perseguição porque você é um crente chato. Eu já fui um crente chato. Aliás, eu nem sei se eu não sou mais. Chato eu só não sou um crente chato. Mas o crente chato é aquele que não consegue trazer o amor de Cristo através da palavra. Ele é um cidadão extremamente inconveniente. E ele então começa a ser perseguido porque ele é alguém incoerente. Mas não é a perseguição que a Bíblia está dizendo, não é a perseguição que o Evangelho está dizendo. A perseguição é aquela que vem por causa de decisões e atitudes tomadas por causa do Evangelho, a bem do Evangelho. Então, quando chegar essa perseguição, aqueles que têm a raiz firmada na rocha, ou aliás, plantada na rocha, não conseguem manter a sua fidelidade ao reino e desiste. E o verso 20 do capítulo 15 de João vai dizer assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Se perseguiram o nosso mestre, há de nos perseguir também, porque somos discípulos de Jesus. O terceiro coração, ou a terceira analogia que Jesus faz, é o coração que representa a semente plantada entre os espinhos. Este é o ouvinte com coração inconstante,
Neste caso, a semente germinou, lançou raiz, mas não conseguiu crescer e dar frutos, pois foi sufocada. Presta atenção que essa semente aqui é diferente. Este momento é diferente. A semente foi lançada, ela cresce, ela cria raiz, ela começa a crescer, mas ela é sufocada por causa dos espinhos. E uma vez sufocada, ela não consegue crescer e não consegue dar frutos. São muitos cristãos que vivem dia a dia sendo sufocados pelas coisas do mundo ou pelas paixões desta terra. O interessante é que ele vai trazer para nós que é uma semente ou uma árvore desenvolvida que não consegue crescer nem frutificar e disputa por um duplo antagonismo. Ela disputa entre ela e os espinhos. Ela tenta se libertar, mas não consegue, porque está presa, está sufocada. E o interessante é que Jesus traz para nós 3 motivos para que um cristão não se desenvolva. Para que um cristão, mesmo crescendo a raiz, trazendo a vida, as folhas, às vezes até a flor, mas não consegue dar o fruto. São 3 motivos. Primeiro, os cuidados desta vida. Se você for em Lucas capítulo 8, verso 14, ele traz um texto muito mais claro para nós. Mas são os negócios deste mundo, os interesses e às vezes até legítimos, passa a dominar a sua vida. O seu trabalho, o anseio por conquista, talvez a sua faculdade, as coisas simples que poderiam ser legítimas, passam a concorrer contra o reino dos céus e atrapalhar o seu coração. Quer um exemplo prático disso? Marta. Marta, quando ela se sobrecarrega com as questões deste mundo para agradar Jesus, ela acaba perdendo o melhor. Quando Jesus vai visitar a casa de Marta, Maria e Lázaro, a Bíblia vai dizer que Maria fica aos pés de Jesus, se alimentando de tudo aquilo que Jesus falava, enquanto Marta ficava para cima e para baixo tentando fazer coisas para agradar Jesus. Era legítimo o desejo de Marta, mas o seu coração estava sendo pressionado pelas coisas deste mundo. E ela então, de alguma forma, fala para Jesus: Jesus, manda Maria vir me ajudar porque eu estou sozinho, não estou dando conta de fazer tanta coisa. Jesus então diz para ela: Marta, Marta, a melhor porção, a melhor parte, Maria escolheu, e isso não será tirado dela. Então as coisas do mundo, às vezes até legítima, pode concorrer e sufocar a palavra ou o reino no seu coração. O segundo ponto, ou o segundo critério que pode estar sufocando o reino ou o crescimento do reino são as riquezas da vida. O desejo de acúmulo de riqueza, fruto dos cuidados mundanos e anseios temporários, podem atrapalhar o crescimento do reino no seu coração. É o desejo de adquirir riquezas. A riqueza em si não é o problema. Como diz Timóteo, o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. O quanto você tem amado o dinheiro, porque isso pode ser um impeditivo, isso pode ser um empecilho para a sua vida. E o terceiro, os deleites dessa vida. Prazeres inocentes em si mesmo, os quais a prosperidade mundana proporciona a quem a ela se entregar, e sufocam a semente ou sufocam a palavra. É ruim usufruir as coisas boas desta terra, desta vida? É claro que não. O grande problema é quando você passa a ter prazer somente nessas coisas. O seu prazer deve estar firmado, no reino, na palavra do Senhor. Não é à toa que Jesus diz: buscai primeiro o reino dos céus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos partir para o quarto coração? É o coração frutífero, verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. Este é o ouvinte de mente firme e compreensiva. Este é o que ouve a palavra e entende o verdadeiro reino, qual é o critério do reino, qual é o desejo do Pai, qual é o desejo do semeador. A semente penetra toda a alma, enche a mente, o coração e a consciência e transforma a sua vontade. Devemos nos esforçar não somente para produzir frutos, mas para sermos abundantes para a glória de Deus. Quem a ouve, ou quem ouve e recebe essa semente e tem o coração preparado, ele está frutificando o tempo inteiro. Para encerrar então,
Já vimos os 4 tipos de coração. Existem várias verdades profundas neste texto, mas eu gostaria de salientar 2 para a gente encerrar. O tempo já está bem extenso aí. Primeiro, os frutos de um coração frutífero. Qual é o seu coração? A primeira pergunta que você tem que responder é esta. Qual é o tipo de coração que você tem? Qual é o seu coração? O seu coração deve ser o coração de terra frutífera. E ao receber a semente, ele deve frutificar. O interessante, eu não sei se você já notou ao ler esse texto, ele vai trazer 3 proporções para cada semente. Ele fala assim, o coração frutífero que faz germinar e produzir essa semente que é boa, porque a semente é boa, é a mesma semente que foi lançada em todos os terrenos, é o mesmo semeador. A diferença são os solos. Quem produz frutos deve produzir muito. Entenda que quando ele fala que uma semente produz a 100, 60 e a 30, ele quer dizer que uma única semente, a que menos produz. Se você for um cristão fraco, se você for um cristão michuruca, você deve produzir ainda, no mínimo 30 por 1. Isso quer dizer 3.000%. Talvez você que não tenha familiaridade com matemática, com cálculo, não vai conseguir compreender a grandiosidade disso. Mas é extremamente produtivo. Onde eu quero chegar? Aquele que produzir pouco, ainda assim, produzirá de forma esplendorosa, de forma grandiosa, de forma a produzir espanto em qualquer um que conseguir enxergar essa produtividade. A segunda verdade muito importante, que é o reconhecimento dos cuidados de Jesus com os seus discípulos. O cuidado, o amor, a generosidade que Jesus tratava e cuidou em relação aos seus discípulos. Ele se preocupava e ensinava particularmente. Ele traz as verdades do semeador particular. Jesus apresenta 4 parábolas no barco e 4 parábolas em casa, na intimidade, de forma amorosa, de forma cuidadosa para cada um dos discípulos. Ele revelou os mistérios do reino. Você vai ver a todo momento que a parábola vai dizer assim, ó, aquele que tem entendimento, aquele que tem ouvido, ouça. Ou seja, não é qualquer um que vai conseguir entender. Todos vão escutar, mas nem todos vão ouvir. E só vão ouvir aquele que tiver o coração preparado. E Jesus prepara esse coração. Porque os discípulos que não conseguem entender a parábola, Jesus explica pontualmente para eles. Então veja o tamanho do cuidado de Jesus para com seus discípulos. E algo muito interessante. O reconhecimento que Jesus tem para com seus discípulos nos dá a responsabilidade de divulgar todas estas maravilhas. Ele cuida de nós, ele nos ensina, nos prepara. Então nós temos que responder a este cuidado, proclamando as verdades deste reino, da semente poderosa e do amor de Deus para com as nossas vidas. Quero encerrar então repetindo a pergunta: qual é o seu coração? Que tipo de solo você tem cultivado dentro do seu peito? O que você tem feito? Se a semente produziu, se ela germinou, se ela cresceu, o que você tem feito para anunciar as maravilhas de Deus? Qual é a produtividade do seu coração? Que Deus te abençoe e até mais.